Funcionando. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ok, perfeito. Estamos no YouTube, no Facebook, também no Instagram. Vamos lá então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 4º episódio do V3+. Aqui no programa V3+, nós discutimos estratégias para você, prestador de serviço e prestadora de serviço, que quer vender 3 vezes mais utilizando estratégias e métodos que já funcionaram para mim. E no episódio de hoje, eu vou contar para vocês um segredo, né, que fez a virada de chave da minha vida e que eu entendi que eu precisava fazer esse movimento para conseguir vender 3 vezes mais e conseguir ter expansão do meu negócio também. Então, nesse momento, você que já está aqui conosco, eu convido você, eu também vou fazer esse movimento para encaminhar essa live para outras pessoas que são prestadores de serviços nas mais diversas áreas. Pode ser na questão, pode ser arquiteto, engenheiro, pode ser desenhista, pode ser músico, pode ser artista, pode ser cabeleireiro, dentista, todas aquelas pessoas que servem ou prestam algum tipo de serviço, porque a live de hoje vai trazer muitos ensinamentos para vocês que eu tenho certeza que aplicando um pouco deles, vocês já vão ter um resultado. Então, vou convidar vocês para irem até o aviãozinho e encaminhar essa live para algumas pessoas, que eu também vou fazer esse movimento para que a gente possa estar, enfim, chamando outras pessoas para participarem dessa live comigo. Lembrando, pessoal, que a live não fica salva. Então, o conteúdo que vai ser entregue aqui, ele automaticamente sai do ar assim que a gente encerrar a live, certo? Perfeito, então. Pessoal, e como praxe, né? Antes da gente começar esse movimento e eu começar com o conteúdo com vocês, eu vou convidar vocês para encontrarem uma posição bem confortável e para que, de fato, a gente consiga se concentrar nesse momento presente, iniciar algumas respirações, encontrar uma posição que seja confortável e, na medida que vocês vão sentindo, né? Eu vou convidar vocês que vocês fechem os olhos de vocês, que vocês realmente se concentram nesse momento presente. Que nesse momento que está iniciando essa quarta-feira, né, um novo dia, com novas oportunidades, a gente, antes de pedir qualquer coisa, a gente possa agradecer por todas as coisas que vêm acontecendo na nossa vida, por aquelas que talvez não sejam tão boas, mas que elas vão nos impulsionar para um novo caminho, vão trazer novas oportunidades, e que a gente possa sentir que só nós e ninguém mais somos responsáveis pela nossa vida. No momento que a gente consegue permitir sentir a gratidão, que a gente também possa estar abrindo todas as portas e todo o fluxo da abundância, da prosperidade, que a gente possa estar entendendo aquilo que não serve mais na nossa carreira, no nosso meio do trabalho também. E nesse momento, com o coração cheio de gratidão, a gente coloca a nossa intenção para o encontro de hoje, para o nosso 4º episódio do V3+, para o nosso dia. O que para nós é importante conseguir realizar, ou talvez iniciar no dia de hoje. Aquela preocupação, aquele medo, aquilo que falta realmente a gente conseguir impulsionar, que a gente sabe que vai fazer diferença na nossa vida. A gente impulsiona mais uma respiração e quando vocês se sentirem, podem abrir os olhos. Ok, pessoal, agora sim, vamos iniciar. Hoje eu tô num cenário diferente. Eu tive um contratempo na minha casa, saiu a luz, simplesmente virou 6 horas, eu fiquei sem luz. Eu disse, gente, e agora, né? Aí vim pra Hey Peppers. Então vamos lá pra gente poder ir ao assunto que interessa e ao assunto que vocês estão aqui. Mas antes de eu contar para vocês, pessoal, o que é o segredo da nossa aula de hoje, eu quero contar um pouco desse meu movimento. Alguns já sabem que eu nasci numa cidade muito pequena, nasci na cidade de Cândido Godói,
Meus pais foram empreendedores e eu venho de uma família empreendedora, os meus avós também eram empreendedores e desde muito cedo, até as minhas brincadeiras, elas eram voltadas a vendas. Então eu sempre curti estar nesse meio. E estar nesse meio fez com que eu desenvolvesse algumas habilidades e de fato entendesse que vendas era algo que eu queria seguir. E se a gente for parar e pensar, as vendas elas estão conectadas em absolutamente todas as áreas da nossa vida. A gente precisa vender não só os nossos serviços, ou talvez, enfim, algum tipo de produto, mas a gente precisa vender também as nossas ideias, o nosso ponto de vista. E conseguir entender desde o início que expressar aquilo que é importante para mim faria muita diferença. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque de repente nós, quando somos prestadores de serviço, nós somos apaixonados pela profissão que a gente escolheu, né? Se, por exemplo, ontem eu estava falando com a Thay, que é uma colega minha, e a Thay é uma artista, uma desenhista assim de mão cheia, ela desenha muito bem. E aí eu falei, Thay, por que tu não começou a vender ainda os teus produtos, né? Ela vende desenho, né? Então ela bota a arte dela. Ela falou, Tamara, não comecei a vender ainda porque eu não sei vender. E vender é muito mais simples do que mesmo a gente imagina. Vender é algo que é natural. A venda simplesmente acontece. Mas nós acabamos nos acostumando com aquele tipo de vendedor chato, né? Aquele vendedor porta a porta que não entendia as nossas necessidades ou aquilo que eram os nossos desejos, mas que precisava cumprir uma meta ou que simplesmente precisava vender algo para atingir o objetivo dele, que era a meta, que era o faturamento, que era algo que era imposto pela própria empresa deles, né? No momento que a gente precisa ter um fluxo. E por que eu estou trazendo isso? Porque exatamente esse é o ponto que nós precisamos trazer com uma abertura maior. Se a venda ela é vista como algo chato, até um pouco tempo atrás, é exatamente pelo motivo de que tinha alguém lá na ponta pensando quanto precisava ser faturado naquele negócio. E hoje vocês, como prestadores de serviços, também estão nessa ponta. Vocês são prestadores de serviço e muitas vezes nós, prestadores de serviço, somos as pessoas que também precisamos pensar no negócio. Na parte estratégica, na parte financeira, na parte de marketing e inclusive na parte de vendas. E é por isso que a gente está aqui. Então, de que forma eu consigo ser um prestador de serviço e potencializar minhas vendas em 3 vezes mais? E eu vou contar para vocês que eu sei que pode parecer assim, nossa, 3 vezes mais é muita coisa, mas também é muito possível. Quando a gente pensa em prestação de serviço, a gente automaticamente precisa entender que eu vou prestar um serviço, então eu tenho um teto, é algo que pode, em alguns casos, ser limitador, se eu for atender 1 por 1 em 1 hora, pode ser algo que de repente chegou o momento, e talvez você, prestador de serviço, já tenha pensado de que forma eu posso potencializar ou ganhar mais atendendo a mesma quantidade de clientes ou fazendo o mesmo esforço que eu tenho que fazer para atender o meu número X de clientes que eu já tenho hoje. E existem algumas formas, só que para nós conseguirmos acionar essas formas, para a gente conseguir se conectar com essas formas, a gente começa a precisar fazer um movimento de pensar no nosso negócio de uma forma diferente. Então, se você é um prestador de serviço e em alguns momentos você já se pegou pensando de que forma eu posso realmente vender 3 vezes mais, fazendo um pouco mais de esforço, ou talvez até tenha pensado, nossa, é impossível eu vender 3 vezes mais, ou logo é impossível faturar mais no meu negócio, porque eu já estou trabalhando igual um maluco ou igual uma maluca e eu não quero fazer mais esforço. Mas aí que vem a nossa grande chave de virada, e aí é esse momento que a gente precisa entender e precisa automaticamente olhar para nós, prestador de serviço, como um negócio. Eu sei que esse não é um movimento fácil e eu também sei que nós não fomos incentivados, a gente não tem essa cultura de olhar para nós como um negócio. Nós geralmente, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção, pessoal, que esse também foi um ponto muito importante para uma chave de virada na minha vida. Muitas vezes nós nos tornamos empreendedores, nós prestadores de serviço, buscando um melhor autoemprego. Nós não estamos mais satisfeitos prestando serviço para as outras pessoas.
E aqui a nossa sociedade em algumas vezes até fala: nossa, por que tu trabalha para o outro? Tu tá enriquecendo o outro. Mas não é assim. Quando tu é prestador de serviço e tu verdadeiramente está interessado em fazer a tua melhor entrega, tu pode empreender num outro CNPJ. Tu pode empreender no teu CNPJ. Só que nós buscamos sair algumas vezes ou então empreender para buscar um autoemprego melhor. O que é um autoemprego melhor? Aquele que me dá uma liberdade de tempo. Aquele que em alguns momentos pode até me dar uma liberdade geográfica, dependendo da prestação de serviço. Aquele que eu sei que se eu não tiver hoje legal, eu consigo remarcar com o meu cliente sem ter alguém me pressionando. Então eu preciso nesse momento que vocês estão agora, pensar de que forma vocês conseguem, como prestadores de serviços e empreendedores, sair dessa posição do autoemprego e se colocar nesse momento olhando para vocês de fato como um negócio. E eu sei que nesse momento talvez você esteja pensando: mas eu não tenho como, porque eu sou a pessoa que faço tudo dentro do meu negócio, dentro da minha profissão. Mas existem algumas formas que facilitam esse caminho. E é isso que eu vou contar para vocês. Então, o primeiro ponto é entender que eu vou deixar de olhar para mim, nesse caso, né? Cada um de vocês, na sua área, como um autoemprego. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Se você é uma doceira, se você trabalha fazendo bolo, trabalha tendo uma confeitaria, até mesmo em casa ou numa peça comercial. Nesse momento, você vai olhar para a tua arte, que são os doces, e vai entender de que forma isso pode se tornar um negócio. E num negócio, eu coloco vocês num ponto acima, não só como prestadores de serviços, mas também como estrategistas desse negócio. Essa é uma grande virada se você quer vender 3 vezes mais. Você precisa olhar para o teu negócio e aí sim, você vai ter algumas preocupações a mais. Porque nós, prestadores de serviço, a gente entende e a gente acredita muitas vezes que ninguém faz tão bem quanto a gente, né? Porque nós começamos esse negócio com o nosso jeito. Então a gente acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto nós fizemos. E aí, às vezes, a gente tem até eu começar a treinar alguém, até começar a colocar alguém dentro da minha cultura, da forma que eu acredito que seja a melhor prestação de serviço, eu canso demais. Tem uma frase que eu gosto muito e que essa frase, acho que ela pode ser um exemplo muito prático. Tem uma frase que diz assim: todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher as forminhas. Todo mundo quer o gelo, pelo que o gelo nos proporciona, né? Numa tarde de calor, num dia que eu voltei de uma corrida, colocar um gelinho no meu suco, na minha bebida, para poder refrescar e realmente poder relaxar com aquela bebida. Mas ninguém quer encher as forminhas. Essa é uma frase que mostra muito o momento que a gente está vivendo. Porque encher as forminhas é algo que não é legal, não é prazeroso. Mas ter as formas cheias, a gente consegue entender qual que é o benefício. Então, se nesse momento você, prestador de serviço, está querendo buscar um olhar para o teu negócio voltado nesse momento realmente como dono e conseguir ter algumas liberdades que ser dono de um negócio possibilita, como poder ficar um período fora e continuar recebendo, esse conteúdo que nós vamos trabalhar é para você. E antes da gente ir para o conteúdo mesmo, eu vou convidar, pessoal, para que de fato vocês encaminhem essa live para mais pessoas, para que essas pessoas também possam estar recebendo esse conteúdo de vocês, a partir de vocês, certo? Ok? Então, vamos lá então. Tá, eu contei um pouquinho da minha história para que vocês pudessem entender qual que foi o caminho que eu entendi que se eu quisesse vender mais, eu precisasse percorrer. E esse é o ponto número 1. Ponto número 1 é entender que eu preciso sair do meu autoemprego. E, mais uma vez, eu preciso trabalhar com o meu ego, porque eu entendo que eu faço a melhor entrega. Qual que é o caminho que eu preciso agora trilhar para conseguir construir uma estrutura? E aí eu vou pensar, tá? Vamos trazer alguns exemplos que sejam mais práticos. Eu falei da doceira antes, né? Vamos imaginar que vocês conhecem alguém, porque quando a gente imagina no outro negócio, sempre é mais fácil do que eu imaginar no meu.
porque o meu eu vou levantando barreiras. Eu sei como o meu negócio funciona, então vou pensando, mas aqui não funciona assim, o meu negócio não tem como ser desse jeito. Ou até mesmo por nós estarmos numa cidade pequena, vocês podem pensar, mas aqui de Santa Rosa isso não é possível. Mas sim, é possível e eu vou ajudar vocês dando esse passo a passo. Então, vamos pegar o exemplo da doceira, que vai ser um exemplo mais fácil. Gente, para fazer um doce, uma torta ou alguma receita que tu vai poder vender para outras pessoas, tu vai ter um passo a passo. E a gente sabe que existem várias doceiras, até mesmo nos lugares próximos que a gente vive, na nossa região, na nossa comunidade, na nossa vizinhança. E cada uma delas acaba colocando o seu gosto, né? Cada uma delas coloca a forma que acredita que seja a melhor forma, o melhor doce, a melhor preparação desse doce. E é isso que muitas vezes faz com que elas sejam diferentes. E aí, se eu tenho uma receita que já funciona, que eu já tenho vários clientes, como eu vou ensinar alguém para ser minha auxiliar? Como que eu vou dar essa minha receita para outra pessoa? É natural o nosso primeiro pensamento ser: eu sou a artista, eu sou a prestadora de serviço, e se eu ensinar outra pessoa, ela vai aprender e ela vai abrir o próprio negócio. Então, muito provável, em algum momento da carreira de vocês, da vida de vocês, vocês tenham pensado isso. Porque esse é um pensamento natural. Eu também já pensei. Por isso que eu tô hoje falando para vocês. Ok, esse pode ser um problema? Pode ser um problema. Então, de que forma eu posso ensinar uma pessoa que queira aprender comigo, que vai me ajudar, que nós vamos ser parceiros ou parceiras, e que ela possa ganhar e que eu também posso ganhar? E aí existem várias formas. Eu posso ensinar alguém e inclusive chamar essa pessoa para ser meu parceiro, minha parceira de negócios. Tamara, mas eu acredito que sociedade pode não ser uma boa forma. Tudo bem, não tem problema. Mas vocês lembram que o nosso ponto aqui é entender de que forma vocês podem vender 3 vezes mais? Se você é o doceiro, você não tem como criar uma capacidade de produção maior sem ter alguém te ajudando. Então, ok, não vou convidar essa pessoa para ser minha sócia, mas quais são as outras possibilidades? Eu posso convidar essa pessoa talvez para criar um plano de carreira e ela ganhar um valor a mais e ela querer fazer uma carreira junto comigo? Esse é um caminho, se eu não quiser ter essa pessoa como minha sócia. Eu posso criar algum plano de bonificação. E por que a gente está falando isso? Porque as vendas, de uma forma geral, elas estão conectadas com a lucratividade. Elas estão conectadas com o meu faturamento. É muito fácil. Eu quero crescer, o que eu preciso fazer? Tem 2 formas. Eu preciso aumentar a minha entrada no caixa e preciso reduzir a minha saída. E para eu conseguir aumentar a entrada, para nós que somos prestadores de serviço, a gente precisa vender mais. Não tem uma outra forma a não ser essa. Eu posso criar um plano de crescimento financeiro, por exemplo, um plano de aumento de mensalidade na minha prestação de serviço, um plano de aumento no meu produto, mas eu tenho vários concorrentes. Então, para eu conseguir ter um plano de aumento no meu produto, eu tenho que ter um diferencial competitivo muito maior. E o diferencial competitivo, ele não vai trazer essa liberdade que tu está buscando, essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, e tu realmente poder sair e continuar mantendo a tua entrada, né? Então vamos lá, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é nós termos alguém que seja o nosso parceiro, e olha como é legal. Tu tens a tua arte, tu é o teu prestador de serviço, tu tem o poder de escolher quem tu quer ter do teu lado, quem que é a pessoa que tu vai querer compartilhar os seus ensinamentos. E, gente, eu quero dizer para vocês, quanto mais tu sabe e quanto mais tu compartilha, mais as pessoas querem estar próximas de ti. Eu tô essa semana dando um treinamento de vendas. Estou formando no total 24 novos consultores de vendas para a Hey Peppers. E eu poderia entender há um tempo atrás que se eu fosse ensinar tudo aquilo que eu estudei e eu aprendi pelo longo da minha vida, eu poderia estar entregando a chave de ouro. E eu não faço isso só aqui, eu faço isso em outros lugares. Eu estou contando para vocês agora, nesse momento, qual que é a metodologia, qual que é o caminho que eu passei para conseguir ter essa liberdade. Então, isso é muito importante entender. Não fiquem presos, gente, porque no momento que eu ficar preso naquilo que eu tenho de melhor,
que é a minha, né, é a minha medicina, é aquilo que eu tenho para ensinar as outras pessoas e ajudar elas a elevar também, eu automaticamente fecho também o fluxo de abundância. Ah, Tamara, mas eu estudei muito. Eu também. Eu voltei de um college dos Estados Unidos em março do ano passado. E logo que eu voltei, eu passei uma semana inteira compartilhando absolutamente tudo aquilo que eu aprendi. Porque aí eu faço com que as pessoas que estão do meu lado também queiram ficar. E elas também se elevam. E elas elevam o meio que elas estão. E todos nós crescemos juntos. Porque a gente aprendeu agora nesse momento, né, de vendas, o quanto é importante, nesse momento de pandemia, o quanto é importante nós conseguirmos encontrar ferramentas e passo a passos para que a gente consiga vender mais, inclusive no momento de dificuldade. Ok? E mais uma vez, vocês estão no poder. Vocês têm essa liberdade de poder escolher quem que vocês querem. E aí é muito importante a clareza. A clareza vem no segundo ponto. O que eu espero verdadeiramente dessa parceira ou desse parceiro? O que eu quero que ele entrega? Só a prestação de serviço? Ou eu quero que alguém que venha com essa prestação de serviço junto comigo e tenha um olhar mais estratégico ou tenha um olhar mais operacional e de realmente comunicar os nossos produtos na mídia social, que tenha um cunho mais comercial? Porque pode ser que nesse momento o que tu não quer é vender, tu só quer prestar o serviço. E não tem problema. No momento que tu deixa de olhar para ti como um autoemprego e tu passa a olhar para ti como um negócio, tu vai entender que tu vai precisar ter alguém que olha para a parte estratégica, estratégica comercial, estratégica financeira. Isso é algo que é, assim, imprescindível para o crescimento do teu negócio, certo? Então, ponto número 1, encontre alguém que vai poder estar do teu lado olhando esse crescimento. Ponto número 2, tenha a meta clara. E o que é importante? É importante tu ter clareza do que tu quer nesse momento, do que tu precisa, do que o teu negócio precisa para sair de um autoemprego e realmente se tornar um empreendimento com um olhar maior, com crescimento e poder, a partir disso, realmente conseguir ter essa liberdade que tu tanto espera. Terceiro, e agora quando a gente fala no terceiro, é algo que nós prestadores de serviço, e eu falo por mim, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu comecei a empreender. Eu tinha uma briga, inclusive, que era inclusive de fechar caixa. Eu não gostava, eu gostava de vender, não de fechar caixa. Eu gostava de vender, não de criar um planejamento estratégico. Mas como qualquer habilidade que a gente desenvolve na vida, no início é chato, é duro, é torturante, é maçante. E depois quando tu começa a pegar as artimanhas desse negócio, tu vai entendendo, nossa, se eu criar uma meta de faturamento tal, e essa meta de faturamento, né, olhando meus indicadores, meu ticket médio, né, o quanto que eu tenho, se eu tenho 30 clientes e cada cliente paga valores diferentes, de 100 a 300 reais, e eu chego a um ticket médio de 200, por exemplo, eu sei que o meu faturamento é 6 mil reais, mas para manter minha estrutura eu preciso de 4.300, por exemplo. Então, o que vai... E aí vem esse ponto, né? O que vai sobrar vai ser 1.700. Mas quanto que eu ganharia se eu estivesse trabalhando num outro lugar? Né? Quais seriam os meus benefícios? Então, nesse momento, tu vai precisar assumir a direção do teu negócio. E para a gente poder assumir a direção de qualquer coisa, que seja até na nossa vida pessoal, a gente precisa ter um direcionamento. Então, qual que é o direcionamento? No final desse ano que acabou de começar, de 2021, quanta grana tu quer ter no banco no dia 31 de dezembro? Pro teu negócio e para você. Que vocês entendem, né, pessoal? Quando eu falo, se eu quero vender 3 vezes mais, eu preciso sair do autoemprego, eu preciso olhar para mim, sim, como um prestador de serviço. E se eu trabalhar como prestador de serviço, sim, eu preciso receber por isso, mas eu preciso começar a olhar para o meu negócio. E depois eu vou fazer só parte do meu negócio como prestador de serviço. Porque eu vou subir esse degrau. Vocês lembram que essa semana eu ensinei pra vocês a diferença do artista? Só vou fazer um resumo rápido para que estejam todos na mesma página. O artista é o prestador de serviço. É aquela pessoa que decide empreender para se autoempregar. Mas toda vez que eu decido me autoempregar ou empreender, eu me imagino já como dono. Ah, eu quero ter grana no banco, eu quero poder ter liberdade financeira, eu quero poder ter liberdade geográfica, eu quero poder fazer os meus horários, ter liberdade de tempo. Só que eu começo a trabalhar e eu entendo que se eu quero ter tudo isso, eu preciso estar, né, ter dinheiro, ter prosperidade, eu preciso estar com a minha agenda cheia,
porque sou eu que vou fazer o dinheiro do meu negócio. Então esse é o artista. Aí o artista começa a entrar nesse ponto da nossa live de hoje, desse nosso conteúdo hoje. Você precisa aprender isso se você quer vender 3 vezes mais. Então você precisa entender que se tu quer faturar 3 vezes mais, se tu quer ter 3 vezes mais clientes ou quer vender 3 vezes mais, tu precisa sair dessa posição do artista. Não de uma forma, agora eu não vou mais prestar o serviço. Sim, tu vai prestar, mas vai ter alguém do teu lado para aprender junto contigo, para que tu possa subir o próximo degrau. A gente falou há 2 episódios atrás que eu não tenho como fazer com que o meu negócio cresça 10, 20 ou 30% se as pessoas que compõem o meu negócio não crescerem 10, 20 ou 30%. E eu sou a primeira pessoa que preciso visionar esse crescimento. Então eu tô como artista, eu subo esse degrau. Quando eu subo esse degrau, eu me torno um líder. E aí é esse momento que eu vou começar a capacitar as pessoas. É esse momento que eu vou começar a prestar um pouco de serviço, ensinar outras pessoas, começar a usar técnicas de vendas, olhar para o planejamento estratégico, até que eu tenho um time. E aí eu subo pro degrau, que é aquele que eu tanto esperava, que é ser dono do meu negócio. E no momento que eu sou o dono do meu negócio, aí sim eu começo a entender todo o meu esforço, e todo esse meu esforço vai dando a recompensa. Tá fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, galera, eu vou pedir para vocês escreverem aí, sim, está fazendo sentido. Porque aí a gente vai entrando na mesma página e vai conseguindo crescer juntos. Ok? Então vamos lá. Eu entendi que eu quero sair do autoemprego, eu entendi que eu preciso ter uma outra pessoa do meu lado para que me ajude a fazer esse movimento, que esteja junto comigo, né? Mas às vezes tem até uma máxima da Alice no País das Maravilhas, né? Que diz assim: você não sabe para onde você vai. Não, qualquer caminho serve se você não sabe para onde que você vai. Então eu preciso ter clareza. E aí eu preciso começar a escrever as minhas metas. Então, e aí, pessoal, nesse momento vai ser o esforço de vocês. Então, realmente, permitam-se a colocar quanta grana eu quero ter até o dia 31 de dezembro. E quando vocês escreverem, permitam-se a viver. Esqueçam a situação atual que vocês estão vivendo. Por que vocês podem esquecer a situação agora, desse momento? Porque é nesse momento que vocês vão começar a criar a nova realidade. A gente nunca sai do ponto A para o ponto B. Tipo, virei a página, estou aqui. Não. São pequenas ações que vão nos levar para o ponto B. Então, no momento que vocês colocarem, tá? E escrevam tudo aquilo que é importante e é relevante para vocês. Eu quero ter qualidade de tempo. Então, coloquem quantas horas por dia eu quero trabalhar. Nós estamos em janeiro, né? Então, quantas horas por dia eu quero trabalhar? De janeiro até abril. Depois de abril até agosto. De agosto até outubro. De outubro até dezembro. Agora vai ter que trabalhar mais? Sim, porque agora a gente começa a criar estrutura. Mas lá em dezembro talvez eu consiga já ter uma qualidade de tempo menor. Talvez agora eu tenha que trabalhar 12 horas. E lá no meu quarto checkpoint, né, o momento que eu for parar para analisar, eu já consigo trabalhar 8, consigo trabalhar 6, faturando a mesma coisa, ou talvez até mais. Depende da intensidade e da forma que meu planejamento acontecer. Ok? Então coloquem quantas horas por dia eu quero trabalhar até o dia 30 de dezembro. Quanta grana eu quero ter na minha posição até o dia 30 de dezembro. Quanto dinheiro eu quero que o meu negócio tenha até o dia 30 de dezembro. Quantos clientes eu quero ter. Se for uma área mais específica ainda de prestação de serviço, vocês podem colocar quantos clientes eu quero ter na retenção, né, na minha recorrência, que eu vou fazer contratos semestrais, contratos anuais, ou até mesmo mensais. Coloquem quanto que vocês querem que seja esse ticket médio dos clientes de vocês. Aí tu pode pensar, ai Tamara, mas eu sou uma cabeleireira, eu não vendo mensalidades. Ok, tu não vende até agora, mas tu não pode criar algum tipo de pacote para o teu cliente ou para a tua cliente que talvez seja só esse empurrão que ele também precisa para ter uma recorrência dentro do teu salão? Para corte de cabelo, para quem que é mulher, para luzes, para mão, para pé, para depilação, para várias coisas. Tem formas, só que nós estamos habituados a pensar da forma convencional, daquela forma que foi nos ensinado. E agora chega o momento que a gente tem que pensar
quais são as outras formas que eu tenho de vender mais, de faturar mais, só fazendo alguns pequenos ajustes, certo? Definam essas metas, porque no momento que eu conseguir definir as minhas metas, vai ficar mais claro. A partir do momento da definição da minha meta, eu vou criando as ações para chegar nessa meta. E aí, o que é importante agora, tá? Eu coloquei minhas metas lá do dia 30 de dezembro, porque a minha meta é de 1 ano. Agora vocês vão escrever, ou depois da live, vocês vão escrever, e se vocês já tiverem outras pessoas que estão no negócio com vocês, o que vocês querem ter até o dia 30 de outubro. Depois, 30 de agosto, 30 de maio ou 30 de abril. E o que vocês têm hoje. E aí vocês vão olhar para aquele cenário e vão entender o que vocês precisam atingir a mais. E para isso vocês vão começar a criar algumas estratégias. Ai, Tamara, não tenho ideia, não tenho noção do que fazer. Aí vocês me chamam, me mandam uma mensagem aí no direct que eu vou dar algumas ideias para vocês. Eu estruturo negócios e empresas em diversos setores, em outros segmentos. Então para mim é muito mais fácil. Eu consigo trazer algumas ideias diferentes, porque sempre é mais fácil olhar o negócio de fora do que de fato olhar o negócio para dentro, ok? Então é importante nós entender, gente, que se eu quiser um resultado diferente, se eu vou querer realmente aproveitar, vou pegar a frase do gelo, né? Se eu vou querer o gelo, se eu vou querer aproveitar os benefícios, usufruir daqueles momentos que são momentos de prazer, eu vou precisar encher as forminhas. Eu vou precisar fazer o trabalho chato. Porque no trabalho chato eu vou começar a criar estrutura. E criando a estrutura eu vou começar tendo um fluxo em diversas áreas. E nós não vamos conseguir mais uma vez sair do ponto A do ponto B. Eu vou precisar fazendo vários pequenos trabalhos. E aí vai ter momentos que eu vou ter que intensificar mais a minha venda, outros mais a minha questão financeira, outros mais dentro da própria venda, a prospecção. Talvez eu vou ter que rever a minha política comercial. O que eu estou cobrando hoje da minha prestação de serviço está fora do mercado, para mais, para menos. Quais são os diferenciais competitivos que eu posso agregar nesse valor? E talvez não vai vir nem de vocês essa ideia. Talvez eu possa estar buscando parceiros no meu negócio. Eu estava falando antes da própria questão da doceira, né? A doceira pode buscar, talvez na parceria dela, uma parceira dela, pode ser alguém que faça decorações para festas, pode ser alguém de uma casa de festa, que pode agregar, que pode fazer uma parceria, pode ser, gente, até uma forma de um comissionamento. Então eu vou lá, dou uma degustação, apresento o meu produto, aquilo que eu tenho, né? O serviço que eu presto, que a pessoa vai receber, que vai ser a entrega dela, e entendo de que forma nós podemos nos tornar parceiros. Eu sei que nós aprendemos a olhar para pessoas do mesmo segmento que nós como concorrentes. E sim, o significado de concorrente mudou. Até um tempo atrás, concorrente eram as pessoas que estavam no mesmo setor fazendo a mesma entrega. Agora mudou. Concorrente, gente, isso é uma coisa que é legal a gente entender. Concorrente nada mais é do que aquela pessoa que concorre contigo. Então, por exemplo, hoje eu tô baseada numa escola de idiomas, certo? Até um tempo atrás, concorria comigo outras marcas de escola de idiomas. Hoje não mais. Hoje concorrem as outras marcas e tudo aquilo que o meu prospect, né, que é o meu prospecto, ou então já meu lead qualificado, precisa organizar as finanças em casa. Então, às vezes, o meu concorrente pode ser até a academia. Meu concorrente pode ser a carteira de motorista. Meu concorrente, em algumas vezes, pode ser até a universidade. Porque existe um orçamento X e o meu prospect precisa entender aonde que ele vai estar gastando e investindo esse dinheiro. Então, é importante nós entender quais são os parceiros, quais são as parceiras que podem ser nossas e que a gente pode potencializar. Quem que é a pessoa que pode estar junto e pode estar próximo a mim, que vai trazer uma quantidade de clientes diferentes, que pode ser inclusive o meu público ideal, porque talvez eu esteja fazendo muito e no final não sobra tudo aquilo que eu estava projetando, porque meu custo de operação está alto,
porque o meu cliente está reclamando, para ele já está assim no teto, ele não consegue pagar mais, ele entende que o meu serviço é de qualidade, mas ele não consegue pagar mais, e aí eu começo a olhar para o meu negócio como um negócio, e eu vou saindo do meu autoemprego. Então, se você quer saber, tá? E talvez você esteja pensando, mas no meu setor é diferente, porque o meu negócio só anda se eu estiver à frente, meu negócio só anda se estiver comigo, ou eu só tenho uma forma de faturar se eu estiver à frente desse negócio, entenda que você vai conseguir vender sim 3 vezes mais se você sair da posição do autoemprego e começar a olhar para você como um negócio. Então, o que está faltando para isso acontecer? E essa live de hoje, no nosso 4º episódio, ela é realmente um convite para você entender que você precisa mudar essa posição, que tá tudo bem, você precisou estar aqui até chegar nesse momento, mas agora se você quer vender 3 vezes mais, se você quer dar o próximo passo, você precisa sair do autoemprego e olhar para você como um negócio. E talvez você esteja pensando, nossa, mas eu não sei nada de vendas, eu não sei por onde começar. Esse negócio de prospectar não é um negócio que é minha praia, não é algo que eu curto. Então eu te convido também, se tu tomar essa decisão e realmente quiser fazer esse esforço extra, a me acompanhar, porque hoje a recém é o 4º episódio. E cada dia eu tô dando um pouco da receita, cada dia eu tô contando um pouco do que eu venho fazendo. E são várias coisas. E a soma dessas várias coisas vai fazer a entrega daquilo que tu tá buscando, que é a tua liberdade financeira, tua liberdade de tempo. Muita gente entra no negócio querendo ter liberdade de tempo. E eu falo por mim, eu entrei também. E eu trabalhava igual uma maluca. E vai ter momentos que você vai continuar trabalhando igual uma maluca. Mas vai ter momentos que tu vai conseguir ter a recompensa. E a recompensa vai valer. Vai valer porque vai ser o teu esforço, a tua estrutura, aquilo que tu buscou criar para você, a tua realidade. Certo? Eu espero que tenha feito sentido, assim, todo o meu explicar para você. E eu gostei dessa frase, né, que eu retomei. Todos querem gelo, mas ninguém quer encher as forminhas. Então, se tu curtiu, vai subir até pro meu feed essa frase agora na sequência. Eu vou acabar a live e já vou subir essa frase aí para o meu feed. Então, se fez sentido pra ti, se tu me acompanhou nessa manhã, aprendeu algo comigo e vai fazer a diferença, no final eu vou pedir para que tu compartilhe esse, né, o post, essa frase com pessoas que tu acredita que podem se juntar a essa comunidade, podem estar nesse desafio conosco durante esses 21 dias e entender, a promessa é vender 3 vezes mais. E eu garanto para você que você vai vender 3 vezes mais. E entender que a promessa não tá sendo que vai ser fácil, porque não vai ser fácil, não vai ser, é natural ser difícil, né? Mas depois que eu conseguir subir esse degrau, vai ser natural ser difícil o próximo passo, porque esse já vai estar na naturalidade, esse daqui já vai estar no meu dia a dia, ele já vai fazer parte dos meus dias e vai começar ficando cada vez mais fácil. Certo? Eu agradeço a presença de vocês, eu desejo uma excelente quarta-feira com todas, né, que vocês possam realizar todas as intenções que vocês colocaram no início dessa live, que vocês possam ajudar e realmente, como servidores, servir as pessoas que estão ao lado de vocês, a equipe de vocês, se você já tem, a família, os colegas, os clientes e principalmente servir vocês. Certo? Um excelente dia, uma excelente quarta-feira, contem comigo. E um beijo. E nos vemos amanhã aqui às 6h58. Até mais!